Vamos nessa, gente, porque em entrevistas que aconteceram aí ao longo da semana no portal de notícias Poder 360, esse início de semana, o presidente da República, Jair Bolsonaro, afirmou que a Petrobras começará a anunciar a diminuição no preço dos combustíveis a partir desta semana. Ele não deu detalhes sobre qual será o percentual de redução, mas explicou que a queda no preço deve seguir por algumas semanas. A alta do preço dos combustíveis, sobretudo do diesel, tem sido alvo de reclamações de toda a população brasileira, incluindo de prefeitos de todo o país. Eles pedem ajuda federal para evitar o aumento do preço das passagens do transporte público em ano justamente eleitoral, o ano de 2022. O Ministério da Economia já discute a questão com as instituições que representam essas gestões municipais. Em resposta à fala do presidente da República, a Petrobras informou que não há uma decisão sobre uma possível redução no preço dos combustíveis. O cenário internacional dos preços nos tonéis de petróleo leva à possibilidade de redução nas bombas de combustíveis aqui no país. Desde o último reajuste, em 25 de outubro, a cotação internacional caiu 18,7% e, obviamente, esse é tema de discussão aqui no nosso programa. E eu vou começar com você, Piperno, o presidente da República falando uma coisa e a Petrobras outra. Boa tarde, Paulo e colegas. Obviamente, novidade nenhuma. Ele é um boquirroto, ele fala pelos cotovelos, bobagem, um mentiroso, um mitomaníaco. E, mais uma vez, ele nos brinda com algo que não é execuível. Quer dizer, a Petrobras deixou, então, hoje muito claro. E veja, quem desmentiu o presidente foi a nota da Petrobras, dizendo que esse assunto não está em discussão. Agora, é óbvio também que a Petrobras tem uma política de preços conectada com a variação de preços do petróleo no mercado internacional. O petróleo Brent chegou aí a $83, hoje está um pouco abaixo de 70, então também não é impossível que em algum momento ocorra algum tipo de redução de preços nas refinarias. Agora, o problema maior é o impacto que os preços dos combustíveis podem exercer nas tarifas de transportes públicos. Por quê? Porque as tarifas, elas não são reajustadas em praticamente todos os grandes municípios do Brasil, nas grandes capitais, desde o início de 2020, um pouco antes da pandemia. Aqui em São Paulo, por exemplo, ônibus e metrô passaram a custar R$ 4,40. O metrô, obviamente, ele não depende, enfim, de gasolina, de diesel, mas ele tem o seu preço associado aí ao preço dos ônibus, por exemplo, as tarifas de ônibus. Então, R$ 4,40 há 2 anos. Já se fala no aumento que eleve as tarifas para algo em torno de R$ 5,00 nesse início de ano. Então, é claro que o governo imagina, por exemplo, reduzir a taxa de inflação, que deve fechar esse ano em 2 dígitos. Mas, dependendo do aumento, do nível do aumento, pode ser um aumento brutal dessas tarifas, é claro que isso vai se tornando o menos possível, o que é péssimo em ano eleitoral para quem tenta a reeleição. Então, é óbvio que vai haver uma queda de braço em torno disso. E é óbvio também que governadores, que prefeitos, eles estão extremamente preocupados, principalmente aqueles governadores que vão buscar a reeleição. Como é que se busca a reeleição aumentando o preço de tarifa de transporte público em níveis tão altos? Então, é essa a alquimia que vai ser buscada nesses próximos meses. Quer dizer, como é que vai se fechar essa equação? Como é que vai se transformar esse brutal aumento de tarifas de combustíveis em algo que possa ser acessível ao usuário de transporte público, principalmente. Constantino, como é que fica a comunicação do governo? Porque o presidente da República falando uma coisa, a Petrobras outra. Quem está nos ouvindo, nos assistindo, deve confiar em quem? Paulo, em ambos, porque não há contradição na prática, né? Pode gerar alguma confusão, mas é muito simples entender. Como você mesmo leu na introdução, né, o preço do barril caiu desde a última mexida da Petrobras, que tem uma fórmula paramétrica, objetiva, que não depende de volição ou desejo do presidente, nem da empresa, muito menos da República, porque é uma estatal que vem respeitando essa política interna de preços, uma vez que lida com uma commodity internacional. Então, o presidente, muito provavelmente,
está simplesmente fazendo esse cálculo e tentando, de alguma maneira, obter os créditos, os louros, por conta da queda que vai acontecer. Ele está tentando tirar uma casquinha numa narrativa de que ele estaria, de alguma forma, por trás disso. O que, se o mercado achasse que é verdade, ficaria nervoso, mas o mercado sabe que ele está jogando para a plateia. Por outro lado, a empresa tem obrigação, por ser uma estatal, e o presidente da República, de alguma forma, tem ingerência, se quiser, porque ele que escolhe, para começo de conversa, o presidente da estatal, né? A empresa, por ter capital aberto também, ser uma empresa mista, de capital misto, ela tem a obrigação de vir a público negar qualquer mudança prevista, qualquer coisa, porque senão o presidente teria cometido um insider information, né? Então é muito simples isso, é muito barulho por nada, na verdade. A empresa tem que vir a público e dizer, não temos nada programado, está lá preparadinha para na próxima fórmula seguir o preço do barril, uma vez que o câmbio ficou mais ou menos estável nesse período. Então vai cair o preço da gasolina, o presidente sabe, eu sei, a torcida do Flamengo que acompanha isso sabe, e ele está apenas tentando tirar uma casquinha política. Voltou a falar do aspecto do ICMS, tentando jogar para os governadores e prefeitos, e também não é esse o vilão, porque os impostos estaduais não aumentaram para justificar essa alta. É uma alta internacional, é uma alta que foi muito forte no preço de uma commodity que a Petrobras segue. Agora, o presidente na entrevista também falou de refino, não adianta ter autossuficiência e ter que seguir o preço. Isso já é um pouco mais preocupante, né? Quando a gente pensa que o concorrente do presidente Bolsonaro, pelo menos o que, segundo as pesquisas, tem mais chances de derrotá-lo, né? O Lula, aí a gente realmente fica de cabelo em pé. Porque o presidente também disse na entrevista que é preciso seguir o livre mercado, a economia livre, sem marretada, sem ingerência. Por outro lado, o Lula vem ameaçando em entrevistas exatamente o oposto, que é preciso sim mexer nesse preço absurdo, nessa política de preço da Petrobras, e se ele tivesse lá, com certeza já tinha havido marretada. Então, esse é o perigo de ter a Petrobras como uma empresa estatal. Se ela fosse privada, ou várias empresas privadas, não haveria sequer essa discussão. Bruno, eu quero perguntar para você justamente no sentido do que o Constantino disse, dessa tentativa de se tirar uma casquinha política desse processo. Mesmo o presidente da República tentando fazer isso, você não acha que isso prejudica o processo de redução? Se ele vem a acontecer mesmo a redução da gasolina, o presidente da República falando uma coisa e a Petrobras hoje é outra coisa, não desestabiliza o mercado de alguma maneira? Não gera uma certa insegurança e um desconforto? Eu acho que não, Paulo, a não ser, é claro, que se joguem uns holofotes desnecessários numa questão que é pequena, né? Porque é justamente isso, a gente tem que lembrar que a característica da Petrobras nos governos petistas foi ser usada para o projeto de poder do partido. E aí ela foi muito prejudicada como empresa, né? A mão de ferro usou a Petrobras da maneira que quis. E a característica da Petrobras sob a gestão Bolsonaro foi ter sido recuperada. Então, nomes que são muito atentos às regras de mercado foram colocados na direção e é isso que acontece. Agora, chega a ser engraçado, eu acho, a declaração do Bolsonaro, porque é o seguinte, quando a gasolina começa a subir, ele fala, não, tem que privatizar porque só me dá dor de cabeça a Petrobras, mas é agora, evidentemente, quando a situação começa a voltar à normalidade, né? Hoje, no Top of the Hour, no jornal, entre meio de meia e 2h30, um economista, professor da FGV, se eu não me engano, deu uma explicação excelente sobre a relação realmente da pandemia com a alta e que para o ano que vem a previsão é que realmente as coisas comecem a cair, inclusive o preço, né, dos combustíveis. E aí justamente é engraçado que o Bolsonaro ele não gosta, né, de que a Petrobras seja associada ao governo quando o preço da gasolina sobe, mas aí começa a voltar a ser interessante ter alguma associação quando o preço vai baixar. Não tem absolutamente nada a ver com ele, né? Só demonstra aí que ou ele tem essa dificuldade de entender que não faz menor sentido querer associar a imagem dele à empresa, né, já que ela está sendo gerida como empresa e não como instrumento de projeto de poder de um partido com intenções totalitárias, não faz sentido nenhum ele ficar mantendo associação entre governo e Petrobras. Aliás, quanto menos associação, melhor. Por quê? Porque na prática é assim que está funcionando. Se não está tendo interferência, o que quer que ele fale sobre a Petrobras não é algo que reflete ali
a gestão da empresa. Contudo, a gente sabe que o preço vai cair, como o Constantino disse, todo mundo sabe que vai cair. E a outra interpretação é que talvez o presidente Bolsonaro tenha ficado aliviado de poder anunciar aos brasileiros que haverá uma queda nos combustíveis. E aí ele agiu impulsivamente. Eu acho que também pode ser ou a teoria da casquinha política, como disse o Constantino, ou simplesmente porque ele ficou aliviado de poder trazer uma boa notícia, no momento que a economia realmente passa por dificuldades, ainda que, segundo os economistas que são intelectualmente honestos e não estão fazendo parte, não tem compromisso com nenhum dos candidatos em pré-campanha, né? Felizmente, esses todos têm alertado para a melhora gradual da economia para o ano que vem. Serrão, mas o povo quer saber, vai diminuir o preço dos combustíveis ou não? Saudações, meus amigos e amados haters. O Brasil é um país muito esquisito, né? Toda vez que a gente ouve a justificativa, olha, o preço do barril de petróleo aumentou no mercado internacional. Ok, então o preço dos combustíveis sobe no Brasil, certo? Certo, é isso que acontece. Mas, ok, e quando ocorre o contrário? O preço dos combustíveis baixa muito no mercado internacional e o preço dos combustíveis baixa no Brasil? Não. Então, que doideira é essa? Então, a população normal não consegue entender essa relação complicada de sobe e desce. Ela só sabe que, no fim, é ela quem paga a conta mais cara. Nesse episódio, mais uma vez, o presidente Jair Bolsonaro usou de sua esperteza de marketagem política. Por quê? Ele sabe que Petrobras vai ser o grande tema da campanha eleitoral do ano que vem. Aonde ocorreu a maior roubalheira do governo passado? Foi contra a Petrobras, foi na Petrobras. É na estrutura da Petrobras que Bolsonaro e Paulo Guedes querem propor mudanças, alterar, falar de privatização ou abertura de capital da Petrobras. Só que esse é um assunto que não pode ficar apenas para um debate no ano eleitoral. A gente já discutiu aqui. A Petrobras tem que definir a vocação dela. Ela tem vocação claramente para ser a melhor empresa de extração de petróleo do mundo, que é o trabalho que ela já faz hoje. Mas o trabalho dela é competente na área de refino? Não. E isso faz com que os combustíveis sejam caros para os brasileiros. Então é isso aí que nós temos que discutir, a abertura do mercado de refino. E isso não se faz em passe de mágica, com varinha de condão, nem com declaração de presidente em ano eleitoral. Então, são essas questões que precisam ser debatidas seriamente pela sociedade brasileira e o pau vai comer da eleição, porque Bolsonaro vai usar o escândalo da Petrobras para retomar a questão da Lava Jato e a necessidade de não se votar nem em ladrão, nem em corrupto, nem em traidor no ano que vem. Piperno, você me pediu a palavra. Não, sim, Paulo, independentemente da vontade, enfim, do presidente da República ou não, é muito provável, sim, que os preços dos combustíveis caiam, porque como a gente já falou aqui anteriormente, nós quatro, as cotações internacionais, elas estão em queda, estão caindo por quê? Porque não houve acordo com os países produtores, exportadores de petróleo, no sentido de que eles aumentassem a produção para que as cotações caíssem. Então, o presidente Biden e o líder Xi Jinping, há mais ou menos um mês, então, tomaram a decisão de usar estoques, inundando, aumentando, então, o volume de petróleo disponível. A partir disso, então, as cotações começaram a cair. Sobre Petrobras, recomendo que se leia hoje, inclusive, uma entrevista do governador João Dória, concedida ontem em Nova York, está publicada aí no jornal O Estado de São Paulo, falando exatamente daquilo, do modelo que ele imagina para Petrobras, caso da improvável hipótese de que ele se torne presidente da República, né? Ele pretende, sim, de acordo com o plano dele, a Petrobras seria fatiada para então ser negociada.